Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Vamos lá continuar com a nossa série Jesus mais curiosidades. E a curiosidade de hoje é blasfema contra o Espírito Santo. E o texto que vamos usar de início é 2 Reis, capítulo 2, e os versículos 23 e 24. Diz assim: Então subiu dali Eliseu, a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e dizia-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. É uma passagem bem forte, que fala sobre o perigo da gente blasfemar contra o Espírito Santo. Sabemos aqui que esses jovens não estavam zombando somente da careca de Eliseu, estava zombando do ministério. Se a gente for ler o contexto, aqui nós vamos ver que ele, o seu servo, estava caminhando com Elias e aprendendo com seu mestre, E Eliseu sabia que Elias ia ser tomado, Deus ia levar Elias. Então Eliseu pede para Elias uma unção dobrada do que Deus tinha dado a Elias. E então Elias fala: se você me ver a hora que eu partir, então você vai receber essa unção dobrada. E isso aconteceu, Eliseu viu quando Deus arrebatou Elias numa carruagem de fogo no redemoinho. Então, a capa de Elias caiu sobre Eliseu e ele realmente estava com a unção de Elias agora dobrada. E esses rapazes estavam zombando dessa unção, Estava falando com Elias, com Eliseu. Sobe, calvo, sobe, calvo. Estava falando, se você tem a unção de Elias, então sobe também como ele subiu. Era isso que os rapazes estavam falando. Estava zombando do ministério, da unção que Deus tinha dado a Eliseu. Então, por isso que a maldição que Eliseu jogou sobre aqueles rapazes, Deus concordou e mandou aquelas ursas, E devoraram, despedaçaram aqueles jovens, 42 rapazes. E a gente vê o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 12 e o versículo 32, Jesus fala que isso, fala que não devemos, os fariseus estavam zombando também do ministério de Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônios através do Bezebu, do diabo, de Satanás. E aí ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus fala no versículo 32 de Mateus 12, diz assim: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, o perigo, a gente blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se não sabemos, não temos certeza se o que está agindo através daquele irmão, daquela irmã, se a gente não tem certeza que é o Espírito Santo, então o que a gente tem que fazer? Orar e pedir confirmação a Deus, pedir discernimento a Deus, para a gente não correr o risco de dizer que ali não é de Deus, e sendo Deus, é um perigo. Então vamos vigiar e pedir discernimento a Deus quando a gente não tiver certeza se o que está agindo através
da pessoa, do pastor, daquela igreja, ou daquele ministério de alguém. Então vamos pedir discernimento a Deus, orar a Deus e não vamos falar, porque podemos estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E isso é um perigo, né? Nós vemos aqui 42 jovens foram mortos, espedaçados pelas ursas por conta da blasfema contra o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe e vamos vigiar. E Deus abençoe e até a próxima.